Olá, amigos ligados aqui no canal Maurício Bernes Astrologia. O programa Decisões com Astrologia, ele tem a possibilidade de você assistir ele em partes. Eu faço assim uma primeira parte falando do panorama da semana, como é que está toda a semana, e depois eu explico a perspectiva astrológica de cada dia da semana. E você assistindo no YouTube, você parou, aonde você parou, quando você voltar, ele está lá no mesmo ponto. Então você pode dar continuidade, uma vez que os programas às vezes são um pouco longos, né, para efeito assim de assistir, então você pode ir assistindo cada dia, se você não anota. Então quando começa a segunda-feira, você assiste a segunda-feira, na terça-feira você assiste a terça-feira e assim sucessivamente, podendo acompanhar mais de perto os aspectos astrológicos. Agora, também se quiser assistir inteiro, fazer suas anotações para planejar a sua semana, também pode ser feito. Algumas pessoas me relatam que fazem dessa maneira, assistem no domingo e já programam toda a semana. Então nós vamos ver o astral da semana de 13 a 19 de setembro de 2021, que é uma semana da lua crescente em Sagitário. Esse momento é um momento muito interessante, porque a lua crescente sempre faz um movimento do ânimo das pessoas, dos humores, os movimentos emocionais, eles crescem. Em Sagitário, que é um signo de expansão, de fogo, e associado assim o fogo em movimento, então são as labaredas, a própria fogueira que se expande, às vezes até sem um certo limite. Então esse aspecto, essa condição, traz uma dinâmica bastante ativa durante a semana. Então, um momento de crescimento, de expansão, nós temos que ter um cuidado para não exceder, não ir além dos limites, né? Porque mesmo no momento de expansão e de crescimento, nós temos que ter o bom senso para não passar do ponto, vamos dizer assim, não ir além da conta. Então, com esse cuidado, nós temos ao longo da semana uma perspectiva bastante positiva de expansão, de crescimento, em termos de negócios, em termos pessoais. E lembrando que no fator emocional, né, esse crescimento da Lua traz também a oportunidade da gente entender melhor aquilo que a gente sente. E entender o que a gente sente facilita que a gente compreenda também as nossas motivações. O que nos motiva a fazer algo, seja em qualquer âmbito da sua vida, há uma razão interna que nos move, que nos leva a fazer alguma coisa, a tomar uma decisão. Então, o entendimento dessa dinâmica, eu tenho visto aqui no meu trabalho, que traz uma oportunidade muito boa de melhores acertos, porque sabendo a origem, fica mais fácil de entender o destino. Ao longo da semana, a Lua transita, se movimenta de Sagitário até Peixes, que é um quadrante do céu que é associado à idade mais adulta, uma idade de experiência, uma fase, né, onde as coisas acontecem com concretitude, realização e já caminhando para um novo momento. Então eu vejo que essa semana ela é bem produtiva, bem favorável para o desenvolvimento dos negócios, em primeiro lugar, o desenvolvimento da busca de conhecimento, novos horizontes, abertura de novas portas para a sua vida, em todo o âmbito que for necessário. Um bom momento para os estudos também, estudos que levam à concretização das coisas e traz uma força também de lida com o social, com o ambiente social, com as amizades, com os grupos, com os agrupamentos de pessoas. Então, um momento expansivo, mas é uma expansão que tem muita força de concretização, de realização. Não quer dizer com isso que não hajam resistências ou aspectos que mereçam a nossa atenção assim para que as coisas caminhem bem. Existe e normalmente eles se apresentam. Então, ao longo da semana, a gente vê que existem alguns aspectos que merecem a nossa atenção. Um deles é o Sol em oposição a Netuno. Essa oposição ela está associada à dispersão, ilusão, fantasia,
erros de compreensão e de avaliação e tendências mesmo a movimentos que não se sabe bem aonde vai dar. Então é preciso ter cautela, é preciso ter prudência, é como se a gente estivesse navegando numa neblina. Quando a gente navega na neblina ou anda de carro na neblina, que seja, a gente liga os instrumentos que nos facilitam para caminhar naquela condição. Então é importante a gente se valer do conhecimento, da experiência e de todas as ferramentas que cada um de vocês pode ter para ter condições de enxergar melhor no momento de baixa visibilidade. Esse símbolo que eu uso, ele vale para as relações sociais, para as relações afetivas, para os negócios também. Então é preciso, assim, bem no início da semana ter esse cuidado, porque as decisões que a gente toma no momento acabam às vezes tendo impacto muito lá adiante. E quando a gente tem o efeito de Netuno, às vezes nós não estamos percebendo bem toda a amplitude que pode ter um determinado passo que a gente dê na vida. Então é importante ter cautela, prudência. Agora, não quer dizer que não pode fazer nada. Não, ao contrário, o movimento é de crescimento. O que nós precisamos é observar direitinho, nos munir de elementos concretos para tomada de decisão. Por quê? Na sequência, nós vamos ter um outro aspecto ao longo da semana, que é com o Sol também fazendo um trígono com Plutão. E esse aspecto é um aspecto de fluidez, é um aspecto que mostra assim, quem se aprofunda nos estudos, nas análises, nas avaliações, naquilo que é preciso conhecer com profundidade, consegue lidar bem com tudo que precisa ser desenvolvido, precisa ser resolvido. É um aspecto que traz transformação, traz renascimento, e renovação, reciclagem e novas possibilidades de empoderamento. Então, um momento onde cada um que está precisando, vamos dizer assim, poder fazer mais as coisas que está precisando fazer, vai encontrar no meio dessa semana condições para isso. Mas é preciso o quê? Aprofundamento. Não dá para se conduzir de forma superficial. A pessoa, quando vai tomar uma decisão, nos negócios, por exemplo, né, ela precisa saber o que ela está fazendo. Hoje existe uma série de conhecimentos que são especialidades de pessoas, na área, por exemplo, digital. Então não adianta a gente querer ter uma ideia, não, que eu vou fazer assim, vou fazer assado, sem se aprofundar, porque a profundidade é que nos permite passar por baixo daquela neblina que eu estava falando anteriormente. Então uma coisa ligada na outra. Então vamos estudar, vamos buscar especialistas, vamos buscar pessoas que conhecem os assuntos que a gente precisa para tomar decisões. Ao mesmo tempo, Marte também ingressa no signo de Libra. O ingresso de Marte em Libra indica um período que ele vai ficar por ali de maiores iniciativas ligadas a parcerias, sociedades. E quando essas parcerias, essas sociedades não estiverem bem, indica que é um momento de conclusão, é um momento de ruptura, de terminar aquilo que não está caminhando bem. Então tem os dois lados, como o Libra muito bem representa uma balança. E mais para o final da semana nós encontramos um aspecto de Saturno em quadratura com Vênus. Esse aspecto, ele traz uma retenção na área econômica. Então há uma tendência de tensões nos mercados e muito provavelmente viradas nas bolsas, em sua maioria de forma negativa. Então é preciso ter atenção na tomada de decisão com investimentos, né? Os investimentos de longo prazo não serão muito favoráveis nesse momento, e também assinaturas de contratos, documentos de maior valor que envolvam pessoas, mais de uma pessoa, né? Assinar contrato sempre tem a outra parte. Então é um momento que a gente precisa ter cuidado, não é o mais favorável para isso. O ideal é se esperar chegar na outra semana, que pode ser que os aspectos estejam melhores nesse sentido. E no final de semana, de 18 e 19 de setembro, nós temos apenas aspectos lunares que trazem um desenvolvimento tranquilo desse fim de semana. A mandala astrológica da lua crescente, eu estou fazendo uma janela aqui, eu estou usando essa expressão mandala,
porque é de uso comum, é de uso popular. Na astrologia a gente não usa muito esse termo tecnicamente. A gente usa o mapa astrológico, pode-se usar até o mapa astral, né, o tema astrológico, são preciosismo técnico. Eu estou falando porque surgiram comentários para mim, então estou dando essa explicação. Então, nesse mapa astrológico aqui do lado, da lua crescente, nós vemos que existem uns triângulos vermelhos aí que indicam tensão. A lua crescente está lá no alto do mapa, no meio do céu, nos mostrando o que eu falei, a força das emoções nesse momento. E muita tensão e um tanto de confusão, né? Então, assim, eu reafirmando o que eu já falei até agora, prestando atenção que é um momento que estamos caminhando no meio de uma neblina. Então, atenção em todos os sentidos. Se você está gostando desse programa, se inscreva no meu canal, dê o seu joinha, né, o joinha, o like, compartilhe, clica no sininho para que você possa receber as notificações quando eu publico um vídeo. E se quiser também ser um contribuinte do canal, para que eu possa produzir ainda mais conteúdo para auxiliar você a tomar suas decisões e se direcionar na vida, você pode ir ao Catarse e fazer lá a sua assinatura, ganhando um benefício adicional específico de cada nível de assinatura. E desde já já sou grato a todos vocês que já se inscreveram no canal e também aqueles que vêm contribuindo, garantindo a manutenção e a subsistência do canal. E durante a semana, cada dia tem as suas características específicas. Nós temos aqui na segunda-feira, conforme eu já disse, a lua crescente exata, que vai acontecer às 17 horas e 39 minutos. A astrologia tem essas coisas de precisão, mas não quer dizer que naquele momento exato é que vai acontecer alguma coisa. Mas a gente cita o horário para um melhor entendimento. Ao longo do dia, os aspectos favoráveis indicam uma boa tendência para lida com documentos, papéis, registros, comunicação em geral, publicidade, lida com estrangeiros, assuntos jurídicos, todo o movimento de expansão e de crescimento. É um dia bastante produtivo em termos de crescimento e de expansão. Então, aqueles que estão precisando dar início a negócios também, um bom dia, tomando o cuidado de não ter aquela expectativa exagerada, porque a gente sempre tem que ter cuidado quando se trata de movimentos expansivos em Sagitário. Tenha cuidado apenas de não exagerar, mas é um dia excelente. Na terça-feira é o dia que já amanhecemos com o Sol em oposição a Netuno, aquela neblina, né? Tem lugares do planeta que vai ter neblina física mesmo, mas aqui eu estou falando simbolicamente. E um dia que, pelo período da manhã, principalmente, eu vejo que é preciso redobrar a atenção. Não é um momento de iniciativas, não é um momento de tomar decisões, não é um momento de manifestações, sabe, se colocar, falar, acontecer, porque é sujeito a não haver um entendimento entre as pessoas. Então as reuniões às vezes não são muito produtivas, né? Um fala uma coisa, o outro entende outra. Então, assim, é melhor para trabalhos internos, intelectuais. Como eu falei, vamos estudar, ver o aprofundamento das coisas, porque nas relações sociais o período não favorece. E mais à tarde já há uma luz no fim do túnel que está trazendo boas oportunidades em termos de finanças, de contratos, de vendas, de negociações e até reuniões assim a partir das 15h30, 16 horas no final do período. E à noite, Marte ingressa então em Libra, trazendo uma energia que vai se manifestar mais no dia seguinte de iniciativas em conjunto, compartilhadas, ou até eventuais mudanças nas sociedades e parcerias. Mas isso fica para quarta-feira em diante, não é necessariamente na quarta-feira. Na quarta-feira, especificamente, os aspectos lunares são muito positivos, indicando um momento de concretização, inovação, muito bom para lidar com tecnologia, modernidade. Está precisando inovar, modernizar, fazer alguma coisa de melhoria de condições aí no seu dia a dia? Esse é o momento. É também um dia muito positivo assim para o magnetismo pessoal,
para lidar com as pessoas, para tratar de assuntos que sejam assim, está precisando renovar alguma coisa no relacionamento, está precisando ter uma melhor compreensão, melhor entendimento. É um dia positivo. Então, para reuniões, para lida com as pessoas, bastante favorável ao longo do período, principalmente da manhã até as 15, 16 horas. Depois já entra um momento que requer um pouco mais de atenção nos elementos ligados à comunicação e movimento e transporte, né, que não favorece muito lá no final do dia. Na quinta-feira, nós temos o melhor aspecto da semana, que é o Sol em trígono com Plutão. Ele vai acontecer à noite, mas ele já tem a sua influência ao longo do dia e vai se repercutir também na sexta-feira, que vai ter outro aspecto, mas esse ainda vai valer. É um aspecto de empoderamento, é um aspecto que facilita as transformações, as reciclagens, a própria mudanças radicais que precisem acontecer, a lida com assuntos difíceis ou com pessoas difíceis. É um dia que traz essa energia. No meio do dia, meio-dia e 22, aqui no horário de Brasília, né, a Lua ingressa em Aquário, trazendo então uma força de lida com grupos, com sociedade, com agrupamentos de pessoas, com a expansão, né, para novos horizontes. É um tempo, é um dia, né, bastante produtivo, favorável às iniciativas. Eu recomendo para quem quiser também, se tiver que abrir um negócio, reabrir ou dar algum impulso mais forte na conquista de melhores condições profissionais, essa quinta-feira está bastante favorável, bastante positiva. Na sexta-feira, que a Lua já começa a se manifestar com a força cheia, né, ao longo do dia, os aspectos são todos tensos, né? Mas ainda tem um resquício daquela Lua com Plutão, então ainda dá pela manhã da gente ir resolvendo os assuntos que precisam ser resolvidos. Agora, é um dia desfavorável para contratos, negociações, vendas, aberturas de novos negócios, investimentos, não favorece muito assim a fazer movimentos bruscos, decisões mais importantes. É um dia que tem uma tensão no ar. Então, no início da semana, uma neblina. No final da semana, na sexta-feira, alguns obstáculos que a gente precisa ter cuidado ao caminhar, para não tropeçar, para não bater de frente com uma parede. Então, vejo que há uma tendência de uma resistência muito grande nos movimentos. Então, nada melhor do que aproveitar para estudar mais, para avaliar mais as coisas internas do que as externas. No sábado, já uma mudança significativa, né? A Lua já realiza aspectos que favorecem tanto o comércio quanto a movimentação. Então, aqueles que trabalham no sábado terão um dia produtivo, um dia de bons resultados, e os outros terão um dia também positivo para passear, para fazer compras, para aproveitar o lazer também do final de semana. Um dia bastante favorável para negociações e vendas de uma forma geral. E no domingo, é outro dia positivo, não apenas para o lazer e entretenimento, que os aspectos favorecem muito realmente isso, mas também para aqueles que trabalham, que negociam, vão ter nesse domingo uma perspectiva muito boa, favorável aos negócios, às vendas. Eu sei que pessoas que lidam com imóvel, que lidam com veículos, que lidam com comércio em shoppings, em coisas assim, o domingo funciona, né? Além de restaurantes, bares e toda essa área de lazer, entretenimento, cinema, teatro, coisas que devem trazer bastante resultado nesse final de semana. Se você quer organizar um evento para a sua atividade, não sei, esse domingo é um domingo bastante positivo. Então aproveite, porque essa semana é a semana da Lua crescente em Sagitário. Vamos crescer também com nossos negócios e na nossa vida afetiva e emocional.